Revelado. O que a camarera sussurrou na reconciliação. Meus 3 meses de descobertas transformadoras. Ana, uma jovem professora de 28 anos, sentia seu coração apertar a cada dia que passava sem a presença constante de seu pai. A pequena cidade de Minas Gerais, antes tão viva em suas cores e risadas, agora estava envolta em um véu de luto. O falecimento repentino dele não foi apenas uma perda. Foi como se arrancassem o alicerce de sua identidade. Sua mãe, Dona Helena, uma mulher forte e decidida, agora parecia um fantasma, presa em um casulo de lembranças dolorosas e promessas não cumpridas. O silêncio na casa ecoava mais alto que os gritos de alegria que um dia ali existiram. As paredes da escola, onde Ana tanto se dedicava, já não refletiam seu amor incondicional pelos alunos. As cartolinas coloridas e os desenhos vibrantes agora pareciam lembrar que, ao lado da educação, ela tinha uma missão maior: manter a chama da união familiar acesa. Mas isso não estava sendo fácil. Dona Helena se fechava cada vez mais, e cada conversa sobre seu pai era como pisar em terreno minado. Quem era aquela mulher amarga e triste? Onde estavam as memórias felizes? A cada dia que passava, Ana se perguntava se havia alguma forma de trazer à luz os sentimentos há muito enterrados. Ana começou a buscar no passado familiar as histórias que moldaram sua mãe. Dona Cleide, a velha camarera, aparecia com frequência, trazendo lembranças com um toque de saudade e melancolia. Ao ouvir as narrativas de Dona Cleide, Ana percebia que cada mágoa, cada briga tinha suas raízes na vida antes da sua. Histórias de amor, de crises, de superação. Tudo parecia um trançado de emoções que havia esculpido a essência de sua mãe. Contudo, as verdades que vinham à tona muitas vezes eram pesadas, e Ana sabia que precisava tomar uma atitude. Em um ímpeto desesperado, Ana decidiu organizar um jantar à luz de velas, acreditando que um momento especial poderia trazer a luz de volta. Ela estava certa de que pratos típicos e algumas risadas poderiam ajudar na reconciliação. Mas o medo da rejeição e do fracasso a deixava ainda mais apreensiva. Os dias que se seguiram foram uma verdadeira montanha-russa de emoções. E se tudo der errado? Pensava, enquanto imaginava a cena de sua mãe fechada em si mesma, incapaz de se abrir para o que estava por vir. Na véspera do tão aguardado jantar, Dona Cleide apareceu em sua casa, com um olhar sério e palavras que pareciam arrepiar a alma. Às vezes, a verdade é mais pesada do que as mentiras que carregamos, sussurrou, como se estivesse revelando um segredo guardado por gerações. Aquela frase ecoou no coração de Ana, fazendo-a sentir o peso de algo muito maior do que suas expectativas. O que Dona Cleide sabia? O que mais estava escondido? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os preparativos para o jantar tornaram-se um turbilhão de sentimentos. No dia, o cheiro do arroz e feijão tomava conta da casa, mas o ar estava pesado. Cada batida do coração de Ana parecia um tambor ecoando em um campo de batalha emocional. Quando as portas da sala se abriram e a família se reuniu, Ana sentiu que tudo poderia desmoronar a qualquer momento, mas também que ali estava a esperança de um novo começo. O que aconteceria quando as verdades fossem reveladas? A busca por reconciliação ainda estava em seu início, e Ana sabia que o clímax desta história estava prestes a explodir. A mesa estava posta com carinho. Cada prato era uma declaração de amor e esperança. As velas tremeluziam, lançando sombras dançantes nas paredes, enquanto o crepitar da luz parecia murmurar promessas de um novo começo. Ana sentou-se a um lado, o coração acelerado e a respiração ofegante.
A presença de Dona Helena à sua frente era um misto de conforto e desespero. Mãe, eu preparei isso para nós, disse Ana, com a voz mais firme do que se sentia. Seus olhos buscavam os da mãe, esperando que ao menos uma fração de entendimento brilhasse no fundo profundo de sua alma. Dona Helena, entretanto, apenas olhou para o prato à sua frente, sem um sinal de emoção. O coração de Ana doeu ao notar a ausência de brilho naqueles olhos que um dia foram cheios de vida. Com um esforço, Ana começou a servir a comida, seu gesto carregando um peso simbólico. Era uma tentativa de oferecer não apenas alimentos, mas calor, amor, conexão. Mas, à medida que a refeição prosseguia, o silêncio se fez opressor. A cada garfada, cada bolacha servida, Ana sentia que seu plano podia estar desmoronando. Mãe, precisamos conversar, começou, mas as palavras pareciam se perder no ar, esmagadas pela tristeza. Dona Helena olhou para ela, finalmente, seus olhos cheios de uma dor incomensurável. Conversar sobre o que, Ana? Sobre a ausência? Sobre o que nunca mais teremos? Respondeu, a voz quente carregando uma ponta de raiva reprimida. O nó na garganta de Ana parecia inquebrável. Sobre nós, sobre ele, sobre tudo que vivemos juntas. As lágrimas começaram a aparecer, ardendo como brasas por detrás de seus olhos, mas Ana foi forte. Ela precisava ser. As palavras de Dona Cleide ecoavam em sua mente como um aviso. Às vezes, a verdade é mais pesada do que as mentiras que carregamos. Dona Helena afundou-se em um silêncio ainda mais profundo, e a tensão na sala era palpável. Seria aquela a hora do desmoronamento? A esperança, que agora parecia um frágil fio, começou a se esgarçar. Repentinamente, alguém bateu à porta. O som inusitado quebrou a atmosfera pesada, e Ana se levantou, visivelmente aliviada. Abraçando a interrupção, abriu a porta para revelar Dona Cleide, que entrava com um cesto cheio de frutas. Essas são da minha colheita, uma tradição para momentos especiais, disse, com um sorriso que parecia iluminar a sala. Mas Dona Helena não partilhava da mesma alegria. Ela se levantou abruptamente. Dona Cleide, por favor, isso não é hora para distrações. O tom de sua voz era cortante, e Ana ficou aturdida com a força daquela reação. O que estaria por trás daquela raiva? O que mais Dona Helena estava escondendo? Ana sentiu o coração afundar novamente. Quando olhou para Dona Cleide, percebeu que a velha camareira não estava ali por acaso. Sua presença se tornava indispensável, como se as verdades que estavam por vir precisassem dela como mediadora. Mães e filhas, às vezes, se machucam mutuamente. Mas a cicatrização só acontece quando as feridas são expostas à luz. Dona Cleide admoestou com a tranquilidade de quem já viveu seus próprios dramas. O clima na sala mudou, como se um vento fresco tivesse entrado, dando um novo fôlego à conversa. Em seu coração, Ana percebeu que a noite ainda não havia acabado. O momento da verdade estava mais próximo do que ela imaginava. O que mais Dona Cleide sabia? Com a batida forte do coração, Ana estava prestes a descobrir. O que suas mães não contavam? Qual era o segredo que ainda permanecia enterrado e que poderia mudar tudo? Ana respirou fundo, tentando afogar a ansiedade em seu peito. A atmosfera na sala agora pulsava com uma expectativa diferente. Era como se cada centelha de luz das velas estivesse esperando por um sinal. Uma confirmação de que o que estava por vir ainda poderia trazer alguma esperança. Dona Cleide, percebendo o clima tenso, decidiu intervir. Ana, você tem todo o direito de buscar respostas. Às vezes, é essa busca que nos traz alívio. Com um olhar que transmitia força e acolhimento, a velha amiga se aproximou de Dona Helena, que permanecia parada, os braços cruzados e o semblante fechado. Mãe, por favor, disse Ana, sua voz tremendo levemente. Deixe-nos conversar. Eu preciso entender. Precisamos entender. Dona Helena olhou para a filha, a dor em seus olhos parecendo se misturar à confusão. Era evidente que havia uma batalha interna acontecendo,
uma luta para decidir entre o silêncio que a isolava e a possibilidade de um diálogo que talvez a salvasse. Com um suspiro profundo, Dona Helena finalmente se sentou novamente. "O que você quer saber, Ana?" O tom de sua pergunta estava carregado de ceticismo, mas era um passo em direção à vulnerabilidade. Dona Cleide, com sua sabedoria, começou a colocar as frutas sobre a mesa. Os frutos também podem ser metáforas, não é? Às vezes amadurecemos, outras vezes nos deixamos apodrecer. Ela olhou nos olhos de Dona Helena, que tentava evitar o contato visual. O segredo não é evitar que a dor aconteça, mas permitir que ela nos transforme. Ana observou a interação, sentindo que aquele momento era mais importante do que qualquer outro. Finalmente, ela encontrou coragem. "Mãe, a ausência do pai nos feriu de maneiras que estamos apenas começando a entender. Eu sinto sua falta todos os dias. E também sei que você sente, de uma forma diferente." As lágrimas da mãe escorriam agora, carregadas de todo o peso de uma vida inteira. "Eu me sinto perdida, Ana. Perdi o amor da minha vida e às vezes me pergunto se ainda posso sentir algo diferente, algo além da dor." A sinceridade na voz de Dona Helena era quase ensurdecedora. Ana sentiu um frio na espinha, mas também uma centelha de esperança. "Podemos sentir juntos, mãe. Não precisa ser sozinha nessa dor." Ana estendeu a mão, buscando o toque da mãe. Dona Helena hesitou, mas após um momento alcançou a mão da filha, suas dedos se entrelaçando, como se fossem linhas que se reatavam após um rompimento. O clima na sala mudava mais uma vez. Havia uma energia no ar, quase como uma promessa de novos começos. Dona Cleide, com a sabedoria de quem já havia testemunhado reconciliações, sorriu. "Às vezes, o amor renasce das cinzas. Vocês podem não ter todas as respostas, mas a disposição de buscar é um primeiro passo. E ele é belo." Ana olhou para Dona Helena, agora, com uma sensação de esperança renovada. Mas antes que pudesse absorver completamente aquele momento de conexão, a palavra secreto soou na mente de Ana como um eco insistente. "E quanto ao que aconteceu antes?" ela questionou, a voz quase hesitante. "O que você nunca me contou sobre o passado do papai? O que me levaria a entender mais sobre quem somos agora?" A expressão de Dona Helena ficou sombrio. Ana percebeu que a batalha interna não havia chegado ao fim, que ali, naquele instante de união, outra tempestade se formava. Dona Cleide olhou para elas, o semblante sério novamente. Talvez agora seja realmente o momento de abrir o coração e deixar a verdade brilhar. O que poderia estar em jogo é muito mais profundo do que todas as feridas. Será que estão preparadas para ouvir? Dona Helena respirou fundo, com as mãos ainda entrelaçadas às de Ana. O peso do que estava por vir lhe fazia suar frio, mas havia algo na firmeza da filha que a mantinha ancorada naquele momento. A sala parecia menor, as sombras das velas dançando no ritmo da inquietação delas. "Antes de tudo, Ana, você precisa entender que certas verdades possuem o poder de arrebatar o chão sob nossos pés", começou Dona Helena hesitando. Seu olhar evasivo buscava a saída, mas estava cercada pelo amor e pela dor. Seu pai era diferente do que você conhece. Havia segredos, coisas que ele preferiu não compartilhar. A voz dela, antes forte, agora soava quebrada. Ana sentiu um frio na barriga. "O que você quer dizer com diferente? Que segredos são esses?" Cada palavra saía delicada, como se perguntas pudessem romper o delicado laço que estavam tentando restabelecer. "Ele teve um passado complicado, algo que veio antes de nós, que ele fez questão de deixar no passado." Dona Helena fechou os olhos, lembrando, e as lágrimas escorriam lentamente por seu rosto. "Meu amor por ele me fez aceitar seus silêncios, mas agora eu vejo que esses silêncios nos custaram caro." Dona Cleide, que assistia à cena com atenção, interrompeu suavemente. "Às vezes, escolhemos esconder por amor, mas acabamos nos afastando de quem mais amamos. É um ciclo vicioso." A voz serena da amiga trouxe um toque de missão, como se ela mesma estivesse empurrando Dona Helena a confrontar suas próprias verdades. De repente,
Ana lembrou de fragmentos de histórias, sobre como seu pai nunca falava de sua juventude, os sorrisos escondidos e como os silêncios sempre pareciam mais pesados nas datas significativas. Foi por isso que nós nos distanciamos, não foi? A falta de comunicação, os segredos. Eu não sou uma mulher fácil, Ana. Sempre usei o silêncio como escudo, mas isso não nos protegia. Acabou nos isolando ainda mais, respondeu Dona Helena com um olhar cheio de remorso. Ana, por outro lado, começou a sentir sua própria dor transparecer. E eu? Eu nunca soube o que era de verdade o amor dele. Queria entendê-lo, sentir sua presença, mas sempre havia algo que nos separava. Ana lutava contra a vontade de chorar, uma luta interna que ecoava em sua voz. Nosso pai era um homem que carregava um fardo pesado e fazia isso para proteger você e a mim. Dona Helena parecia estar despertando de um longo sono. Era como se ele temesse que revelações sobre seu passado pudessem nos destruir. Mas em vez disso, ele destruiu a nós dois. A tensão na sala pulsava, como um coração que tenta recordar como bater, uma dança errática entre o passado e o presente. E o que exatamente eram esses segredos? O que está escondido? Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos nos dar a chance de entender. Dona Cleide percebeu que a conversa estava se tornando mais intensa do que o esperado. Talvez, se vocês realmente se amam, esse seja o caminho para libertar-se das amarras que seguram suas almas. Ana sentiu o peso das palavras de Dona Cleide, como se um novo mundo de possibilidades se abrisse diante dela. Uma dúvida começou a se formar em seu coração. E se o que está escondido for algo que possa mudar tudo o que eu acredito sobre ele? Dona Helena olhou nos olhos de Ana, e naquele instante a conexão entre elas se fortaleceu, mas também trouxe um novo dilema. A verdade pode ser dolorosa, menina. Você pode não gostar do que descobrirá. Está disposta a seguir adiante? Ana ponderou por um breve momento, um turbilhão de emoções em seu interior. Se for para nos ajudar a curar, então sim. Estamos prontas para ouvir o que for preciso. Mas, e se a verdade for mais do que podemos suportar? O silêncio pairou entre elas, o peso das decisões futuras quase palpável. Ana reconheceu que aquele era o momento que poderia mudar tudo, e ela estava pronta, mas a pergunta ungava no ar. O que será que Dona Helena estava prestes a revelar? Dona Helena respirou fundo mais uma vez, como se tentasse encontrar coragem em cada partícula de ar que entrava em seus pulmões. O ambiente parecia ter desacelerado, cada sombra agora dançava com uma expectativa sombria. Olhando nos olhos de Ana, a sagacidade da juventude dela a desafiava a romper o silêncio. Era como se o tempo tivesse parado enquanto as duas aguardavam o próximo passo. Certa vez seu pai me contou sobre um lugar, ela começou, a voz tremendo. Um lugar que ele dizia ter sido seu lar antes de tudo isso. Era uma cidade pequena, cheia de segredos, onde cresceu em meio a tempestades e solidão. O que ele nunca revelou, Ana, foi que ele fugiu de algo. Algo que não era só o destino, mas também as pessoas que o cercavam. Fugiu de quem? Ana perguntou, a inquietude vibrando entre cada palavra. As palavras da mãe pareciam encaixar-se como peças de um quebra-cabeça, mas o retrato que surgia estava longe de ser belo. Dona Helena hesitou, franziu a testa enquanto a lembrança a atacava como um turbilhão. De família, de promessas não cumpridas. Havia alguém que não só o conhecia, mas que o tornou um prisioneiro de suas decisões. Ele levou isso para longe, mas nunca realmente se afastou. E por mais que eu tenha amado e tentado manter as portas fechadas, a verdade sempre se arrasta nos cantos escuros da nossa vida. Ana sentiu uma chacoalhada interna, uma mistura de raiva e compaixão. Eu não consigo entender. Como ele poderia carregar tudo isso? A emoção refletida em seu rosto era profunda, como se os ecos de seu pai estivessem sendo revelados a cada instante. Porque ele queria o melhor para nós, mas a construção de uma vida nova, longe do passado, não veio sem suas sombras. Ele não se sentia digno de nós, Dona Helena disse, a verdade ressurgindo como uma ferida exposta.
E quando você cresceu, Ana, ele temeu o dia em que você descobriria a verdade, que veria que o ideal que ele tentou pintar era apenas uma ilusão. Isso o consumiu, e a nós também. Ana se lembrou das tardes em que conversava com o pai, dos sorrisos que escondiam uma tristeza não ditada. Uma onda de perguntas inundou sua mente, mas teve que se segurar diante do turbilhão emocional que a envolvia. E se ele tivesse nos contado antes? Se ele tivesse compartilhado isso comigo? Muitas vezes, a dor é um peso tão grande que as pessoas preferem se calar do que arriscar perder o amor, Dona Cleide falou, suavizando a tensão na sala. Às vezes, eles não percebem que, ao se esconder, a distância se torna ainda maior. Ana se virou para Dona Cleide, sentindo seu apoio, e depois olhou para sua mãe. Então, o que devemos fazer agora? Como podemos enfrentar esse passado que ele deixou para trás? O que exatamente estava escondido? O olhar de Dona Helena se perdeu no vazio por um momento, como se estivesse buscando as palavras em um lugar distante e escuro. O segredo que seu pai temia era mais profundo. Existem pessoas ainda ligadas a ele que podem vir à tona. Uma onda súbita de frio percorreu a espinha de Ana. Pessoas? Que pessoas? O que você quer dizer com isso? A urgência transparecia em sua voz. Dona Helena fechou os olhos, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Um antigo amigo e um inimigo. E a história deles pode fazer você mudar tudo o que sabe sobre seu pai. Ana sentiu o coração acelerar. O que mais poderia haver à sua espera? A verdade estava prestes a ser revelada e seu corpo reagiu como se estivesse à beira de um precipício. O que faria quando tudo fosse revelado? Estaria pronta para enfrentar as realidades obscuras que cercavam a vida de seu pai? A pergunta ficou flutuando no ar enquanto as sombras das velas tremeluziam, como se esperando que Ana comesse a verdade que havia sido escondida por tanto tempo. Ana olhou para Dona Helena, a mente repleta de perguntas que pareciam pulsar em seu peito. O silêncio se transformou em um eco ensurdecedor, fazendo-a considerar se estava realmente pronta para os segredos que estavam prestes a vir à tona. As palavras da mãe não eram apenas informações, eram chaves para um mundo escondido sob camadas de dor e medo. Qual é o nome desse amigo? E quem é esse inimigo? Ana perguntou, a ansiedade transbordando. Dona Helena respirou fundo, como se cada sopro fosse uma gota de coragem. O nome dele é Carlos. Seu pai e Carlos tinham uma amizade intensa, mas também complicada. E o inimigo... Ela hesitou, a voz tremendo. O inimigo é uma figura do passado, que trouxe danos irreparáveis, mas falar dele agora só traria ainda mais dor. Mas, mãe, eu preciso saber. Eu não posso continuar vivendo nessa incerteza. O que aconteceu entre eles? O que meu pai escondeu de mim? Os olhos de Ana estavam brilhando, e a determinação em sua voz estava tão crua quanto a dor que sentia. Dona Helena olhou para a filha, um olhar de relutância cruzando seu rosto. Está certo, mas esteja preparada, Ana. A verdade pode ser mais pesada do que você imagina. Ana assentiu, mesmo sabendo que a verdade poderia repercutir em sua vida de maneiras que ela ainda não compreendia. Ela sentia a urgência de criar novas conexões, novas compreensões. Carlos era como um irmão para seu pai. Eles cresceram juntos, enfrentaram as tempestades do passado juntos. Entretanto, em algum momento, algo mudou. Carlos se envolveu em um assunto perigoso que seu pai não podia suportar. Havia promessas quebradas entre eles, escolhas feitas que separaram suas vidas numa fração de segundos. Seu pai teve de optar por ficar longe, mas Carlos nunca ficou realmente para trás. Tudo foi enterrado em uma cidade que você pode não saber, mas que ainda vive nas sombras do passado. A revelação atingiu Ana como um golpe. Um distrito? Um lugar que eu não conheço? Sim, sim. É onde tudo começou, onde segredos se escondem em cada esquina. E se as coisas não fossem como foram, talvez você tivesse crescido lá, cercada por uma vida diferente. Ana sentiu o peso das palavras da mãe. Um sentimento de tristeza intensa a dominou.
A vida que tinha sido ensinada a valorizar era uma construção sobre alicerces frágeis, moldada por dores escondidas. E agora? O que fazemos com isso? Ela perguntou, a voz agora mais suave. Dona Helena limpou a lágrima que escorria por seu rosto. Precisamos buscar Carlos. Precisamos ouvir o que ele tem a dizer. A verdade pode ser a única maneira de encerrarmos esse ciclo. Mas isso não pode ser tão simples, Ana disse, lutando para organizar o turbilhão de emoções que a invadiam. E se ele não quiser falar? E se ele for perigoso? Teremos que confiar em nosso instinto. A vida é cheia de riscos, mas às vezes o risco maior é não buscar a verdade. A cura começa onde os segredos terminam. Dona Helena falou, sua voz agora firme, como o anseio de um farol na neblina. Ana fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da decisão em suas costas. Poderia enfrentar esse desconhecido? E ao mesmo tempo se perguntava se estava realmente pronta para encarar os fantasmas do passado que rondavam seu pai. Estou com você, mãe. Não importa o que aconteça, eu vou ao seu lado. Ana declarou, uma mistura de temor e coragem ardendo dentro dela. Nesse momento de junção, as sombras pareciam recuar, e pela primeira vez, um leve brilho de esperança começou a se formar no horizonte da percepção. Mas havia algo mais, algo que pulsava nas entrelinhas. Enquanto se preparavam para dar esse passo em direção ao certo, Ana não conseguia sacudir a sensação de que algo ou alguém ainda vigia de longe, observando cada movimento, esperando o momento exato para entrar e revirar tudo novamente. A tensão no ar era palpável, e assim, o destino de Ana se entrelaçava com uma verdade que ela mal poderia imaginar. O que mais estava à espreita no passado de seu pai, pronto para se manifestar? Ana e Dona Helena sentaram-se à mesa. O ambiente parecia carregado com todo o peso das revelações. As manhãs cheias de sol lá fora contrastavam com a tempestade de emoções que se desenrolava dentro delas. A decisão de buscar Carlos era mais do que um plano, era um chamado profundo que repercutia em seus corações. Quando você pensa em ir? Ana quebrava o silêncio, a ansiedade se manifestando em sua voz. Não podemos ficar esperando. Amanhã de manhã é um bom começo, respondeu Dona Helena, decidida, mas com um tremor sutil que não passou despercebido pela filha. E se ele não quiser se encontrar conosco? E se nossas perguntas só abrirem feridas que nunca sararam? O medo de não obter as respostas que tanto desejava quase a paralisava. Precisamos confiar na vida, Ana. Às vezes, o que parece perigoso também pode trazer libertação. Dona Helena não terminou a frase, mas os olhos dela diziam o que as palavras não conseguiam. Enquanto Ana olhava para o rosto da mãe, um misto de coragem e vulnerabilidade emanava delas. Ela sabia que aquela jornada não seria fácil. O passado sempre trouxe ao seu presente sombras pesadas e um ciclo interrompido que clamava por encerramento. A noite chegou de forma silenciosa, quase como um sussurro. Ana se deitou em sua cama, mas o sono se recusava a chegar. Em vez disso, sua mente girava em torno de Carlos. Quem ele realmente era? O que seus olhos refletiam quando olhavam para seu pai? Essas perguntas se transformaram em um turbilhão de imagens, uma dança de memórias em que ela não fazia parte, mas que a afetava de maneira visceral. Vou encontrar você, Carlos. De um jeito ou de outro, eu vou descobrir a verdade. O murmúrio escapou de sua boca, uma promessa silenciosa que ecoou no quarto. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou pela janela, trazendo novos ares e renovação. Dona Helena preparou um café da manhã simples, mas o aroma quente parecia oferecer conforto em meio à incerteza. Ana observava a mãe com uma mistura de admiração e preocupação. Havia uma força silenciosa em Dona Helena, mas também um desgaste que só alguém que carregou segredos por anos poderia ter. Elas falam sobre o que vão fazer, mas não me contaram como é viver com isso tudo. A verdade vai me libertar ou me aprisionar? Ana pensava, com os olhos distantes. Depois do café, ambas se prepararam e saíram de casa, com o coração suficientemente carregado de esperanças e ansiedades. Era uma viagem curta até a cidade onde Carlos vivia,
mas pareceu eterna. O carro atravessava paisagens que Ana não conhecia, com montanhas e vales deslizando por suas janelas como um filme que se desenrolava rapidamente. As sombras da ansiedade começavam a recuar, dando lugar a um desejo incontrolável de descobrir o que o futuro reservava. No entanto, uma inquietude persistia. Quanto tempo Carlos estaria disposto a abrir as portas de um passado que ele provavelmente tentava esquecer? Finalmente, chegaram ao destino. O ambiente era distinto, familiar de um jeito que deixava Ana inquieta. A cidade respirava segredos e histórias, um emaranhado de vidas que giravam em torno de cada esquina. Ana pôs o pé para fora do carro, sentindo a solidão da brisa quente e as vozes distantes ao seu redor. Mãe, será que estamos fazendo a coisa certa? Perguntou, o coração acelerando. Dona Helena segurou a mão da filha. A verdade sempre vale a pena, minha filha. Vamos enfrentar isso juntas. Com um movimento hesitante, elas começaram a andar. Então, Ana notou uma figura familiar ao longe, sentado em uma lanchonete. Era Carlos. O coração dela disparou. Todo o embate interno, a angústia e a curiosidade se reuniram em um único impulso. É ele, não é? Dona Helena perguntou, já reconhecendo a silhueta. Sim. A resposta de Ana mal saiu. A presença dele era como um ímã, atraindo suas emoções de maneira irresistível. Ambas se aproximaram. Cada passo era uma mistura de expectativa e nervosismo, quando, de repente, Ana ouviu um sussurro que partiu do passado. Alguém a chamava, mas a voz não parecia de Carlos. Era algo mais profundo, uma advertência. Cuidado! O que mais estava prestes a ser revelado? Ana e Dona Helena deram mais alguns passos em direção à lanchonete, mas a presença de Carlos parecia tanto um alívio quanto um peso. O coração de Ana pulsava na garganta, angustiado e esperançoso ao mesmo tempo. Quem sabia tudo o que ele poderia trazer à tona? Quando estavam a poucos metros de Carlos, ela sentiu que uma força invisível as impulsionava. A cena à sua frente se tornava cada vez mais nítida. Ele olhava para o cardápio, alheio ao que se desenrolava ao seu redor, mas a expressão fixa em seu rosto era um mar profundo de emoções não expressas. Você está pronta? Dona Helena perguntou com a voz carregada de ternura, como se pudesse sentir a tempestade no peito da filha. Não tenho certeza de nada, Ana respondeu, enquanto um frio na barriga a fazia hesitar. Mas ali estavam, no centro de tudo, a verdade os chamando como um ímã poderoso. Carlos então levantou os olhos, e o mundo à sua volta pareceu parar. O olhar dele se cruzou, e por um instante, o tempo se desfez. No fundo dos olhos dele, Ana viu um reflexo de dor e incerteza, misturado a uma centelha de reconhecimento. Por outro lado, ela sabia que o rosto familiar não escondia a história complexa que ambos carregavam. Oi, Carlos, Ana disse, a voz quase embargada. Ela não sabia se deveria sorrir ou chorar. Carlos pareceu surpreso. A inquietação tomou conta de seu semblante. Ana? O que você está fazendo aqui? Ele olhou rapidamente para Dona Helena, e Ana sentiu a tensão crescer, dilacerante. Precisamos falar com você. Dona Helena falou tomando a dianteira. Sua voz forte, mas trêmula, ecoou na lanchonete silenciosa. Ana observou a mãe, admirando a coragem que ela era capaz de reunir, mesmo diante de tão muitos fantasmas. Carlos olhou ao redor, sentindo a pressão do momento. Não sei se é uma boa ideia. Ele hesitou. O olhar se desvia dos olhos de Ana. Mas precisamos que você nos ouça. A determinação de Dona Helena preenchia o espaço. Ana percebeu que, mesmo com todo o medo, havia força no que estavam fazendo. Estavam prestes a confrontar a verdade que por tanto tempo esteve enterrada. Sobre o que vocês querem falar? Carlos parecia compelido a entender. As mãos dele estavam tremendo ligeiramente, como se o peso das revelações também o afetassem. Ana respirou fundo, tentando reunir palavras que fizessem sentido. Sobre quem somos, a nossa história e o que aconteceu no passado.
O olhar de Carlos se escureceu. A máscara de indiferença começou a escorregar, revelando a vulnerabilidade escondida atrás dela. Ele sabia do que elas estavam falando. E, mais importante, sabia que a conversa era muito mais do que um reencontro. Era uma oportunidade de confrontar um passado que ele preferia deixar para trás. Você não tem ideia do que poderia estar começando? Carlos disse em um sussurro quase inaudível, mas que carregava todo o peso do que ele sabia. Ana olhou para a mãe, que a observava com olhos encorajadores. E naquele instante, algo mudou. Era como se a história dela estivesse se entrelaçando com a dele de uma forma que nunca haviam imaginado. Mas antes que pudessem se aprofundar mais na conversa, o silêncio da lanchonete foi quebrado por um grito de uma mulher. Olharam para trás e se depararam com uma figura conhecida. Uma mulher de cabelos grisalhos e olhos aflitos. "Carlos, não, você não pode fazer isso!" Ela gritou, e o ar entre eles se tornou denso com a tensão. Ana sentiu o coração apertar. Aquele grito estava repleto de emoções, e uma nova camada do passado parecia se desenrolar diante dela, ligando todos os envolvidos em uma teia ainda mais complexa. "Quem é ela?" Ana questionou, o medo e a curiosidade se misturando em seu olhar. Carlos se virou, o rosto pálido e marcado pela confusão. "Ela é minha mãe." Agora não era apenas a busca pela verdade que ganhava novos contornos. O que mais estava prestes a ser revelado fazia o sangue dela ferver, e o momento de descoberta poderia virar um divisor de águas em suas vidas. O olhar de Carlos se encheu de desespero, e com um movimento involuntário, ele deu um passo para trás, como se quisesse se proteger de algo que estava prestes a explodir. Dona Helena, firme ao seu lado, encarou a mulher de cabelo grisalho, o rosto dela transparecendo uma mistura de culpa e medo. "Ana, por favor, escute." Carlos disse, a voz embargada, como se a presença da mãe o tivesse paralisado. "Não é o que você pensa." Mas a mãe de Carlos não parecia disposta a recuar. "Você não pode me deixar fora disso, Carlos. Isso não é o caminho certo." Sua voz tremia, e havia um desespero genuíno em suas palavras que cortava profundamente o ar pesado daquela lanchonete. Ana, atordoada, pressionou os lábios em um riso nervoso, lutando contra a confusão e a ansiedade. A situação tomou um rumo inesperado. "Mas que verdade é essa que ele precisa esconder, mãe?" perguntou, em um impulso de desespero. "Não é só sobre vocês. É sobre tudo. Sobre erros que não conseguem ser corrigidos." A mulher quase gritou, causando um pequeno alvoroço em algumas mesas ao redor. As pessoas começaram a olhar, mas a tensão entre aquelas 3 almas era palpável, como se nenhuma outra pessoa estivesse ali. O coração de Ana disparou. Ela estava em uma encruzilhada, um local em que decisões poderiam mudar suas vidas para sempre. Olhou para Carlos, que agora tinha as mãos trêmulas. Ele parecia perdido. "Seus segredos não podem ser mais escondidos, Carlos. É hora de confrontar quem você realmente é." Dona Helena disse, sua voz ressoando com uma firmeza que Ana nunca havia ouvido antes. Carlos hesitou e uma sensação de compaixão inundou o coração de Ana. Ela se lembrava da dor que compartilhavam, das noites silenciosas em que as perguntas permaneciam sem resposta. "Você não precisa ficar sem saber. Podemos enfrentar isso juntos," ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. "Essa não é apenas uma conversa, Ana. Você não entende o que está em jogo." A mãe de Carlos exclamou, e agora era visível que seu próprio peso familiar a esmagava. O olhar dela parecia um pedido de ajuda, mas também uma advertência. "Do que você está falando?" Ana sentiu uma onda de indignação crescer dentro dela. A traição, as mentiras, tudo parecia se entrelaçar de maneira desconexa. As peças desse quebra-cabeça não se uniam. Carlos mordeu os lábios, olhando entre as 2 mulheres, sentindo-se cada vez mais encurralado. Eu precisava me afastar, para me proteger," confessou, a voz quase quebrando. "Protegê-los ou a você mesmo?" A mãe de Carlos rebateu,
e a raiva em suas palavras contrastava com a vulnerabilidade que escorria de seus olhos. Um silêncio pesado se instalou entre eles, enquanto Ana tentava processar tudo. Ela se sentia como uma intrusa nesse drama familiar que estava prestes a ser revelado. E, em meio à confusão, uma semana de questionamentos, angústias e anseios se acumulava em sua mente. Você precisa me contar a verdade, Carlos, sem mais segredos. Ana exigiu, sua voz firme como nunca. Ouvindo suas próprias palavras, sentiu que estava nas mãos do destino. Carlos encarou Ana, seus olhos agora preenchidos por lágrimas que lutavam para atravessar a barreira erguida ao longo dos anos. Ele sabia que o momento de confrontar não só seus medos, mas também a história de trás de seus laços, tinha chegado. É mais complicado do que parece. Eu estava tentando proteger vocês, mas não posso mais. Nesse instante, o bater do coração de Ana ecoou em seus ouvidos e uma nova onda de emoção a envolveu. Agora, ela não sabia se estava pronta para ouvir o que estava prestes a ser revelado, mas uma coisa era certa. Aquele era o momento que mudaria tudo. A tensão da sala crescia, e a próxima resposta de Carlos poderia ser a chave para entender sua verdade. O que será que ele estava prestes a revelar? Carlos respirou fundo. E Ana sentiu que aquele gesto simples carregava todo o peso de um passado não contado. Ele olhou para a mãe, que estava em um estado de expectativa e medo, e então se voltou para Ana. Eu queria que nada disso tivesse acontecido. Eu não queria que você se machucasse, mas a verdade é que a minha vida foi marcada por escolhas que me perseguiram. Ana, com o coração disparado, não desgrudou os olhos dele. Carlos, por favor, não crie mais mistérios. O que aconteceu? Carlos hesitou, e a tensão no ar se tornou quase palpável. A lanchonete ao redor parecia esquecer a existência deles, como se o universo tivesse parado para ouvir o que estava por vir. Eu me envolvi com pessoas perigosas quando jovem, pessoas que não tinham escrúpulos. O nome delas ainda ecoa pela cidade, e o que vivemos juntos afetou não só a mim, mas a muitas famílias. Ana sentiu seus joelhos fraquejarem. Você está falando de crime? As palavras saíram quase como um sussurro, cada sílaba carregando o peso do passado. Sim, mas não apenas isso. A voz de Carlos agora estava mais firme. Carlos e eu éramos amigos. Fomos empurrados para um mundo que não conhecíamos. Eu tentei livrar-me desse antigo círculo, mas quando ele decidiu permanecer, tudo mudou. Suas escolhas o atolavam cada vez mais. O que eu não sabia é que o combinado que fizemos se tornaria uma armadilha. Dona Helena, que até então escutava em silêncio, interrompeu. Foi por isso que você fugiu, Carlos? Por medo do que poderiam fazer com você e com a nossa família? Você deixou o seu passado nos atormentar. Carlos assentiu, e Ana viu uma lágrima escorregar pelo rosto dele. Fui para longe não apenas para escapar, mas também para te proteger. A minha fuga alimentou os segredos que agora nos cercam, e quando você nasceu, mama, eu não consegui voltar. A culpa me consumiu. Ana olhou para a mãe, cujos olhos brilhavam com um misto de dor e entendimento. Carlos, e sua mãe sabia disso? O que minha mãe sabia, Carlos respondeu rapidamente, é que eu decidi me afastar não só por mim, mas por ela também. Se ela soubesse a verdade, teria enfrentado sua própria batalha. O futuro dela estava preso a esse passado, e a dor dela talvez me destruísse novamente. A revelação fez a atmosfera na lanchonete mudar. Todos ali pareciam sentir a gravidade da situação, como se o ar estivesse denso e carregado de emoção. Ana, confusa e ainda repleta de perguntas, olhou para Dona Helena. Mãe, isso explica tanto. Mas o que vamos fazer agora? Dona Helena segurou a mão da filha. Sua coragem e amor a impulsionavam a não desistir. Precisamos descobrir o que aconteceu com Carlos. Precisamos confrontar o passado juntos, e talvez a única maneira de curar é fazer isso como uma família.
Mas antes que qualquer um pudesse continuar, a mulher idosa que havia gritado antes, a mãe de Carlos, se aproximou, agora mais calma. Carlos, você precisa voltar. Precisa enfrentar as peças do seu passado. Eu também estou presa a essas sombras, e elas consumiram minha vida. Ana notou que a mulher carregava um peso imenso em seus olhos. O amor e a dor misturavam-se numa luta constante. Carlos, se ainda existe uma chance de paz, precisamos discutir isso. Não podemos mais nos esconder. Carlos olhou para Ana e para a mãe, seu olhar estava impregnado de um novo senso de responsabilidade. Talvez a única maneira de nos libertar seja dividir essa carga juntos. Se confrontarmos esses fantasmas, quem sabe possamos reconstruir nossas vidas. Ana sentiu uma onda de esperança. Então vamos fazer isso! Vamos juntos! Precisamos nos apoiar! Ela olhou para Dona Helena, que assentiu, apertando a mão da filha. O clima na lanchonete agora era diferente. O isolamento e o medo davam lugar a uma unidade. A conversa com Carlos, a revelação de seu passado, apesar de pesada, era uma luz que começava a despontar no fim de um túnel escuro. Carlos respirou fundo e, em um murmúrio leve, disse: Vou buscar o que preciso fazer. Preciso enfrentar as consequências, mas juntos podemos superar isso. E naquela pequena lanchonete de cidade, entre segredos antigos e novas esperanças, começou a se formar um novo laço. Um desejo de cura, de recomeço e, acima de tudo, de amor. Entrelaçando-se como um fio de um tapeçário, eles estavam prontos para enfrentar não apenas os segredos do passado, mas também o potencial de um futuro repleto de reconciliação e verdade. Ana terminou o dia com um coração pulsante, cheia de esperança. As respostas estavam por vir, e embora soubesse que a jornada seria longa e difícil, a certeza de estar juntos a encorajava. Agora, sujeita às circunstâncias, a próxima fase de suas vidas começava não apenas com uma visita ao passado, mas com a promessa de um futuro. Tudo o que precisavam fazer era dar o próximo passo. Você precisa se inscrever agora para não perder os próximos capítulos dessa história impressionante. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre esta conclusão. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação.